Olá pessoal, me chamo Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje demos continuidade aqui à nossa matéria, Aconselhamento 1, do nosso curso de Teologia, a qual hoje nós vamos, na unidade 3 aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre aconselhamento e a revelação especial. Aconselhamento e a revelação especial. Uma parte do ministério da palavra, ou seja, da pregação, é de aconselhamento. Para nós entendermos melhor isso, basta a gente pegar, por exemplo, a figura de um pastor, a figura de um padre, de um sacerdote, daquele que prega a palavra, daquele que tem ali uma liderança em uma denominação. Nós vemos que aquela pessoa ali, ele tem um encargo, primeiramente, de alimentar os fiéis, alimentar as suas ovelhas, alimentar a igreja. E esse alimento é mediante ali a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mas dentro disso também vai ter, nesse encargo ali desse líder, desse pastor, por exemplo, ele vai ter um encargo também de não somente estar orando por aquela pessoa, mas também ele vai estar o quê? Aconselhando aquela pessoa. É por isso que é muito comum no meio evangélico, por exemplo, a gente falar que um pastor, por exemplo, ele é pastor e psicólogo. Porque ele não somente vai pregar a palavra, mas também ele vai ouvir. Então veja, a pessoa que prega a palavra, ele tem que ter em mente que ele também ali estará no encargo também de estar aconselhando. Então, o ministério da palavra, a pregação, a preparação de sermão, a pregação dominical ou semanal, não sei, mas enfim, a pregação, ela estará junto também, no mesmo escopo ali, no mesmo englobamento, a questão também do aconselhamento. O que nós conhecemos, no meio evangélico como gabinete pastoral, por exemplo, que é justamente aquele momento ali onde a pessoa quer conversar algo com o pastor, talvez algo mais íntimo, algum problema que a pessoa esteja passando, seja no casamento, seja no meio familiar, talvez uma crise financeira, uma crise existencial, enfim, aquela pessoa ali vai ali ter aquele momento do gabinete pastoral com seu pastor ali para estar conversando, e o pastor ali ele vai servir ali como um conselheiro, como um guia, como aquele que vai estar direcionando essa pessoa dentro daqueles questionamentos que a pessoa está levantando ali. Então aqui dentro dessa matéria que nós estamos aprendendo, que nós estamos vendo, nós temos já aprendido que o aconselhamento aqui é dentro de uma perspectiva bíblica, a qual a Bíblia será ali o objeto, o fundamento desse aconselhamento. Veja, um conselho fundamentado num livro como a Bíblia confere uma nota de autoridade. Então veja, um conselho fundamentado no livro como a Bíblia já confere essa nota de autoridade. Para aquele que é cristão, aquele que crê na Bíblia como autoridade de regra e fé, um manual para nossas vidas, a pessoa já entende ali que a Bíblia tem a sua autoridade ao aconselhamento. Ou seja, talvez a pessoa, quem não tem ali talvez muito conhecimento, pode até questionar, mas eu queria ouvir algo do Senhor, eu queria um conselho A, B e C, um conselho X, enfim, um conselho que possa estar me direcionando a algo que eu estou precisando. E talvez a pessoa vai até, para quem não tem muito conhecimento ali, vai talvez até estranhar o objeto que o conselheiro vai estar usando como fundamento. Mas no caso da questão aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão, a pessoa já vai entender ali que a Bíblia confere uma nota de autoridade ao aconselhamento. Interessante que essa questão do aconselhamento é algo interessante, porque na Bíblia a gente vai ver alguns exemplos de alguns personagens que, pouco antes de morrer, pouco antes de partir, era comum ali no Oriente, aquele contexto ali da antiguidade, no Oriente ali, médio, antigo, próximo,
as pessoas reunirem seus familiares e dar suas últimas instruções. A gente pode ver como exemplo Jacó. Jacó, pouco antes ali de morrer, ele reúne os seus 12 filhos e ali ele lança ali bênçãos sobre a vida deles e até profecias sobre a vida de cada um ali, a qual cada uma dessas profecias ali tiveram um significado, iria significar um significado, iria significar algo muito importante na vida de cada um daqueles filhos deles ali, já que as tribos ali de Israel derivam desses 12 filhos dele. Agora, é interessante também que dentro desse contexto ali de aconselhamento, só por questão de conhecimento, aquilo que a pessoa falava, até como um conselho, não podia voltar atrás. Aquilo que estava falado, foi falado, não pode mais voltar atrás. Então, quando Jacó lança aquelas profecias, aquelas palavras ali de bênção sobre os seus filhos, é algo que ele não podia revogar mais, já tinha sido falado. É por isso que quando nós pegamos como exemplo ali a vida de, aquele contexto ali de Esaú, de Jacó e de Isaac, o pai deles, quando Esaú ele engana ali o seu irmão Jacó, e Esaú acaba vendendo, né, a primogenitura dele por um prato de lentilhas, e ali Isaac ele lança uma bênção sobre a vida de Jacó, achando que ele era Esaú, e quando de fato Esaú chega ali com a caça, Isaac diz que já tinha abençoado ele, achando que o que ele tinha abençoado era Esaú. E a Bíblia diz que Esaú, quando ouve aquilo dali do pai dele, Isaac, dizendo que ele já tinha abençoado Jacó, o seu irmão no lugar dele, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Talvez, por quê? Porque aquilo que, dentro daquele contexto, fosse falado, não podia ser mais voltado atrás. Então veja que, quando a gente pega também Davi, pouco antes de ele morrer, ele reúne ali o seu filho, ele convida o seu filho ali, Salomão, que viria suceder ele no trono, dá as instruções, os conselhos, como construir o templo, ser temente a Deus, falar, olha, se você seguir os mandamentos de Deus, se você seguir Deus, você será abençoado, as promessas de Deus sobre a sua vida serão cumpridas, mas se caso você desobedecer, as promessas de Deus não serão cumpridas. Então veja que também Moisés, da mesma forma, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, o último livro ali do chamado Pentateuco, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia, interessante que Moisés ali, ele reúne toda aquela geração ali, que não era a geração que tinha saído do Egito. O contexto de Deuteronômio ali, é que aquelas pessoas ali, não eram aqueles que tinham saído lá do Egito. Aqueles que tinham saído do Egito já tinham o quê? Já tinham sido mortos ao decorrer da peregrinação. Muitos ali morreram por conta da incredulidade, por conta da murmuração. Mas veja que, ao decorrer da peregrinação no deserto, nasce outra geração. Veja que Deus já tinha dito para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, mas ele ia ver ela de longe. Mas antes disso ele tinha que dar as últimas instruções. Ele tinha que dar as últimas instruções, os últimos conselhos ali para o povo de Israel, para o povo de Deus. Que ali no caso, Josué, seu sucessor, ia suceder ele e ia dar prosseguimento ali. Mas antes disso, ele dá os últimos conselhos. Ele mostra ali, ele faz uma espécie de memorização para que eles entendam, essa nova geração ali, que eles entendam o que Deus fez na vida do povo de Israel a decorrer ali da história até naquele momento, desde a saída do Egito até naquele momento ali. Então um dos pontos também que Moisés ele vai enfatizar ali, olha, tome cuidado vocês que vão estar entrando na terra de Canaã, porque os seus ancestrais lá atrás pecaram, desobedeceram, e por isso eles não entraram na terra prometida. Então veja que o conselho de Moisés ali foi de grande benefício para aquele povo ali. Por quê? Porque foram as últimas instruções dele. Moisés ia sair de cena ali, ia entrar Josué, mas antes de ele sair de cena, era necessário ele dar essas últimas instruções, esses últimos conselhos. Então veja que quando a gente pega esses exemplos desses homens de Deus aqui, de Jacó, Davi, Moisés, e a gente pega para a nossa realidade hoje, não é diferente. O aconselhamento ele é muito importante quando ele é bem direcionado.
O aconselhamento ele terá êxito, terá sucesso quando ele é bem direcionado, bem fundamentado, que no caso aqui será a Bíblia Sagrada. Então veja, caro aluno, nessa terceira unidade aqui, é importante nós entendermos o papel do conselho, do aconselhamento. E a gente viu exemplos aqui, o quão é importante um aconselhamento ou instrução quando é bem direcionado. Então na próxima unidade, nós vamos estar dando continuidade a essa temática aqui do aconselhamento 1. Até a próxima.